Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao encontro do Amando Brasil. Hoje estudaremos o capítulo 15 de Jó. Estamos imersos nessa viagem, já estamos há 15 semanas nos aprofundando nesses ensinamentos. Não à toa, não ao acaso, estamos aqui. E vamos começar ancorando um estado de presença, trazendo o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento, todos eles para cá, para que a gente esteja aqui disponível, presença no aqui e agora. Vamos fechar os nossos olhos, buscar uma postura aterrada ao chão, com os pés apoiados no chão, uma postura ereta que nos mantenha com o topo da cabeça em direção ao alto, para que nós possamos nos conectar com a presença, com a intuição, com a sabedoria divina. E a partir de agora nós vamos iniciar um fluxo de respiração suave, lento, consciente. Inspirando, contando até 3. Expirando, contando até 6. Novamente, inspirando, contando até 3. Expirando, contando até 6. Lembrando que a inspiração e a expiração devem ser feitas pelo nariz. Mais um ciclo. Inspirando e expirando. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo que nos abençoe no dia de hoje, assim como ao longo de toda a nossa semana. Que esses gestos de estarmos aqui, realizando o nosso relacionamento espiritual, primeira hora da nossa semana, seja visto por Ele com bons olhos. Que Ele possa sondar o nosso coração, saber que Ele está no seu íntimo, qual a nossa verdadeira intenção, para que nós estamos aqui. Pedimos a Ti, Pai, que essa seja uma semana de muita integridade, que nós possamos ser fiéis a quem nós somos, que nós possamos ser fiéis a Ti. E sim, seremos tentados, sim, tempestades virão, não vem, todos os dias, todas as semanas. Num volume maior ou menor de água, certo que elas virão. Mas nós pedimos a Ti que nos capacite, que preserve a todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias e diante de toda e qualquer pessoa. O Senhor preserve a nossa integridade moral, que nós possamos estar vigilantes com relação ao nosso estado de consciência, porque no nosso íntimo, no fundo, nós sempre sabemos qual a maneira mais elevada e aquela que o Senhor espera de nós. Que maneira nós devemos usar para agir. Dá-nos, Senhor, coragem para sermos íntegros, o discernimento para sermos íntegros, a disposição para renunciarmos tudo aquilo que não faz parte de quem nós somos, da nossa essência divina. Respira lentamente, profundamente. Vai trazendo paz para a tua semana, paz para o teu dia. E agora a gente vai encaminhar para a nossa revisão da semana e buscar
ao longo da semana que passou, qual foi o momento de fragilidade? Em que momento nos vimos diante da nossa fragilidade humana? Em que momento nós nos sentimos pequenos, efêmeros, frágeis, humanos? E será que nesse momento em que nós nos deparamos com essa fragilidade humana, nós demos espaço para que Deus cresça ainda mais em nós, para que Ele se manifeste ainda mais através de nós? Se sim, que bom. Vamos contemplar esse momento, esse dia, essa experiência. E se não, nós já sabemos. Vamos recriar esse momento, recriar esta cena, onde talvez nós tenhamos sido dominados pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência ou pelo querer saber tudo. Vamos nos apequenar para que Deus possa se manifestar cada vez mais com a sua grandeza através de nós. E agora, sem a culpa, sem o julgamento, mas apenas vendo, olhando para as oportunidades que nós temos de nos tornar cada vez melhores aos olhos de Deus, nós vamos voltando para cá, abrindo os nossos olhos, trazendo a nossa mais linda vestimenta, que é o nosso sorriso, é aquele que ilumina, é aquele que traz otimismo, positividade e alegria para a nossa semana. E vamos receber a Regina com muita gratidão e com muita presença, para que a gente receba tudo aquilo que ela tem para nós. Muito obrigada, Regina, pela sua presença. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Então, Deus seja louvado pela nossa vida, por a gente estar aqui. Eu estou um pouco nervosa, mas eu tenho certeza que o Divino Espírito Santo vai me conduzir. E vamos fazer uma reflexão sobre o livro de Jó. Digo que o livro de Jó foi a minha conversão, né? Que foi o segundo livro que eu li da Bíblia, foi o livro de Jó. Então, no capítulo 15, Jó, ele tem amigos, assim como nós também temos amigos, né? Amigos que nos conduz, que nos apoia. E ele tinha um amigo que era um amigo muito sábio, que era Elifaz. Então, Elifaz, ele questionava muito Deus, muito Jó, né? Então, ele falava muitas coisas sobre Jó, sobre o sofrimento de Jó, sobre a crença, sobre o que Jó acreditava, né? E teve uma parte que me chamou muita atenção, que foi no o 35, ele fala para Jó: quem conhece a maldade gera desgraças e prepara no próprio ventre a mentira. Então, essa palavra mentira, ela não faz refletir muito, né? A mentira é uma coisa muito ruim. E a gente se apega muitas vezes nessa mentira que ela se torna sendo verdade, né? E quantas vezes que a gente mente para nós mesmos, quantas vezes que a gente nos desvia do olhar de Deus devido à mentira. Ele questiona sobre o sofrimento de Jó, né? E trazer para nossa realidade quantas vezes que a gente acha que a gente está sofrendo porque Deus quis que a gente sofresse. Deus quis assim e a gente não faz nada para mudar essa realidade. Quantas vezes que a gente acha que o sofrimento é um castigo de Deus e jamais Deus vai nos castigar, jamais Deus vai querer que nós sofre. O sofrimento, ele é consequência do nosso pecado, do nosso erro, da nossa de nós não crer em Deus, né? Quando a gente não crê em Deus, tem todas as nossas consequências, né? E ele faz, em muitos momentos, ele é muito rúdico com Jó. Ele questiona Jó em vários momentos. Por que tu está sofrendo? Ele fala sobre a mentira, ele fala sobre Jó, você nasceu antes de Adão, então ele faz vários questionamentos. E em nenhum momento o Jó ele se revolta quanto ele faz. Ele ouve, né? E a questão do ouvir é muito eficaz, né? Que eu tento muito ouvir. E eu vou compartilhar com vocês algo, a questão do ouvir, que Deus, ele mandou um anjo para mim aqui na Terra. E, desculpa, gente, eu chorar.
E esse anjo, ele passou comigo 20 anos. E a gente teve que devolver ele para Deus, né? Porque Deus precisava dessa pessoa. E nas minhas madrugadas, que eu faço oração às 4 da manhã, ela me ligou e disse assim para mim. Ela fez um questionamento, né? Então, dali 3 dias, ela foi para o hospital e de lá ela não retornou mais. Ela já foi para Deus, né? Então, ela foi numa forma muito suave para Deus. Quando chegou lá, ela já entrou na UTI e ela não retornou mais. E eu questionei muito Deus, assim como o Jó questionou Deus, eu também questionei Deus. A minha família inteira questionou Deus. A gente falava assim, por que que uma pessoa tão boa, do coração tão bom, Deus levou, né? E às 4 horas da manhã, quando eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim: não, Rê, eu não levei. Eu apenas ouvi a oração dela. Eu apenas atendi a oração dela. Então, quando eu estava orando, ela me ligou um dia, que ela era minha companheira de oração às 4 da manhã, e ela disse assim para mim: filha, se acontecer alguma coisa comigo, você não fica triste, mas eu já me acertei com Deus. Se eu tiver alguma doença muito grave, eu pedi para Deus que Ele me levasse, que Ele não me deixasse aqui na terra. E eu não levei a sério. Eu falei, ai, tia, pare de falar essas bobeiras. Ela, sim, eu já falei com Deus, tá tudo certo. E não se preocupa, porque Deus já conversou comigo, que se acontecer alguma coisa, é, ele já se acertou, tá tudo certo. Então, 15 dias depois, ela acabou falecendo, ela foi para o hospital, ela tinha tumor na cabeça e ela não acordou mais. E ela foi e Deus ouviu a oração dela. E ali foi um ato de despedida, que ela estava se despedindo de mim. Não só de mim, mas ela falou para algumas pessoas muito íntimas dela, essa voz que ela me falou, e a gente não levou a sério, porque eu não conseguia ouvir ela. Eu digo que ela estava falando para mim, filha, você tem que seguir, né? E ela foi no dia que ela partiu, que ela foi para a eternidade. Esse dia teve uma chuva muito suave, muito serena, muito calma, muito tranquilo, que foi às 4 da manhã que ela partiu, né? Na hora das orações dela. E quantas vezes que a gente não para para ouvir, quantas vezes que a gente não para para ouvir nossos amigos, a nossa mãe, o nosso pai, até as pessoas que convivem com nós, porque a gente vive num mundo muito barulhento, né? E eu estava falando ontem para minha mãe, que eu tenho minha mãe adotiva, né? Que ontem ela me mandou um texto, eu estava falando sobre Jó, né? Como que Jó foi muito temente a Deus, como que Jó honrou a Deus, Jó honrou o 10 mandamento, Jó honrou tudo, tudo Jó honrou. Em todos os momentos que Jó teve de fraqueza, mesmo assim, Jó honrou Deus, né? E quantas vezes que a gente não honra Deus, quantas vezes que a gente não para refletir e ouvir a Deus, né? A gente sempre está questionando Deus, né? Como eu também já questionei várias vezes. A gente fala assim, ah, é porque é culpa de Deus, porque isso é só comigo. Mas será se a gente está parando para ouvir Deus? Que a gente pede, né? Senhor, por que tu não me ouve, né? Mas será se a gente silencia para ouvir Deus? Será se a gente realmente está parando? Será se a gente está ouvindo a palavra e colocando em prática ou a gente só está lendo para ler, né? Então, Deus fala, ouvir minha palavra e colocar em prática, né? Assim como o Jó ouviu e colocou em prática, porque em muitos momentos Jó foi questionado sobre a fé dele, né? Como nós também somos questionados sobre a nossa fé. E em nenhum momento Jó se revoltou contra Deus. E nós, em muitos momentos, porque a gente também é pecador, né? A gente muitas vezes se revolta contra Deus, contra o nosso sofrimento, a gente coloca tudo culpa de Deus, né? E Jó não. Jó foi muito firme na fé dele até o último dia. Deus tirou tudo de Jó. Eu digo assim, quer ver a nossa fé? Toca em alguém especial que a gente gosta, né? Toca no nosso filho, toca nos nossos pais. A gente revela a nossa fé. E esse dia eu fui fazer adoração ao Santíssimo e na minha adoração, na minha intimidade com Deus, no meu momento de conexão com Deus, eu sou muito fraca, gente, na minha fé. Eu sempre estou buscando, mas eu tenho muita fraqueza também. E quando eu estava fazendo adoração ao Santíssimo, me veio uma recordação muito, muito linda, né? Daquela chuva ali que teve quando a gente devolveu o nosso anjo para Deus, né? E aquela chuva ela veio para
lavar a nossa alma, para purificar e falar assim para nós: filha, quando você precisar, eu tô aqui. Essa chuva é só um lembrete de que eu tô aqui, porque eu tô levando o anjo, mas você também tem muitos anjos aí na terra, mas eu preciso dela aqui. E hoje a minha palavra é que a gente consiga ouvir a Deus no nosso ritmo, que a gente consiga parar para ouvir a Deus, não só ler a palavra e colocar algumas coisas ali, a gente tem que ler, refletir e colocar em prática. E principalmente na nossa casa, é onde começa o nosso primeiro mistério, é na nossa casa. Se a gente tem um bom mistério na nossa casa, a gente consegue ter um bom mistério em qualquer lugar que a gente for, seja no nosso emprego, seja em qualquer lugar, a gente tem um bom mistério, mas ele tem que começar dentro da nossa casa, com a nossa família, com o nosso marido que nos testa a nossa fé. Esse é o nosso primeiro mistério, é a nossa casa. Então, se a gente fazer isso bem feito, pode ter certeza que lá fora a gente faz melhor ainda, porque a gente tem um exemplo dentro da nossa casa. E hoje a minha palavra é essa, tá? Desculpa se eu chorei, que eu sou muito emotiva, tá, gente? Mas que a gente possa ser forte como Jó, que a gente consiga ouvir como Jó, que a gente consiga devolver para Deus os nossos anjos, mas de uma forma muito suave e muito tranquila, sabendo que Ele ouviu as nossas orações.